Cara, obrigado por você ter vindo. Já estava me convidando um tempo e eu vi alguns últimos podcasts. Papo vale muito a pena. A Vale. gente E tá a estrutura é fantástica. a estrutura aqui do Multitude é brincadeira, né? O maior hub de podcast do Brasil, que são mais de 60 podcasts. Fantástico. Aqui tem de tudo. Qualquer assunto que você pensa, tem programa aqui. Aqui é... E não Aqui é só a fera. resenha tá rolando solta. Vai rolar solta de novo. A gente trouxe uma galera boa aqui, uma galera firme, e hoje você vai fazer parte desse timaço aí. Vambora. Vambora? Vamos. Ô, Vinícius, a gente tá gravando hoje, dia 10 de abril, e curiosamente é um dia após a derrota do Flamengo ontem, foi derrotado no Maracanã, 2-1, né, por Córdoba, que não é de Córdoba, aliás, né? Eu já estive em Córdoba, na Argentina, já estive lá. Eu estive lá também contra o Tadieres. Mas o time não é de Libertadores. Córdoba, né? O time não é de Córdoba. Perdeu de 2-1, cara, e dentro dessa política que a prioridade dessa gestão é o Campeonato Brasileiro. Não é para priorizar a Libertadores, não. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. E você fez parte da gestão do Landim, nas duas gestões, né, nesses 6 anos, Sim. e não tinha nada disso, né? Não. Como é que você enxerga isso? Como é que era no passado? O que é a tua opinião sobre isso? Eu vejo como um erro capital pro restante da temporada. O atual presidente, né, o BAP, deu pelo menos 2 entrevistas falando sobre isso. Que a prioridade do campeonato do Flamengo no ano é o Campeonato Brasileiro. E o diretor também, José Boto, também falou sobre isso. Depois tentou arrumar de um jeito ou de outro. Que lá na frente a gente vai ver para onde que está indo e tudo mais. Mas, assim, é um erro de alguns fatores. Assim. Você não pode comunicar que o Flamengo, o clube de maior investimento na América, dito por muitos como o melhor elenco da América, vai simplesmente largar de mão a principal competição do continente. Pergunta para a torcida do Flamengo se ela quer ganhar Libertadores ou Campeonato Brasileiro. O que você acha? Você acha que vai ser o Brasileiro? Acha que é uma disputa pau a pau? Você não pode abrir mão de uma Libertadores. E quando você comunica isso, quando você afirma isso, você tem um problema para administrar a temporada inteira. Isso é um tipo de coisa que não pode ser comunicado de forma nenhuma. Como funcionava na gestão do presidente Rodolfo Landim com Marcos Braz? O Flamengo escolheu competição em alguns momentos? É claro que escolheu, mas não comunicou. Comunicado era fulano, fulano e fulano, jogador X, Y e Z, estão fora dessa partida por conta de desgaste físico, ou uma lesão, ou um controle de carga e tudo mais. E aí ia se esqueletando times para os jogos, o que deixava claro o que ia acontecer na sequência e de acordo com as partidas. O maior exemplo disso tudo foi... Isso aconteceu com o Jorge Jesus, mas o maior exemplo nesse período todo é a passagem do Dorival. A passagem do Dorival é o maior exemplo disso, porque tudo foi construído internamente. Tudo. O Dorival, ele montou um time que, na época, ele mudou, ele recuou o Gabriel e colocou o Pedro de centroavante, o Gabriel meio ali como um segundo atacante, né, um ponta, serviu bastante o Pedro, inclusive mudou as características dele para o time. Ali, o Flamengo foi avançando na Libertadores, avançando na Copa do Brasil. É a maior campanha da história da Libertadores, a Libertadores 2023, vencida pelo Flamengo. 22, desculpa. Invicto, Vencida né? pelo Flamengo. Invicto. E priorizada, sem falar nada publicamente. Copa do Brasil. Era prioridade? Não, mas foi se avançando. Quando se avançou na Copa do Brasil e foi se avançando na Libertadores também, automaticamente você tira o pé no brasileiro. Eu acho que a atual gestão calculou mal quando ela diz que o brasileiro é prioridade. Na verdade, eu acho que ela deveria ter dito outra coisa. O Flamengo, nos últimos... Foi bicampeão brasileiro 19 e 20.
mas nos últimos anos poderia ter ido melhor no Brasileiro. Mas você não pode pegar num começo de temporada e colocar um peso de que brasileiro é o que vale e não interessa o resto. Inclusive, isto está previsto na premiação dos atletas. O que dá maior premiação para os atletas nessa temporada é se o Flamengo for campeão brasileiro. Se o Flamengo for campeão brasileiro e da Libertadores, é lógico que a premiação aumenta, mas o que vale, o grosso de premiação para os atletas nessa temporada é ser campeão brasileiro. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, a premiação é bem menor. Então, assim, como é que você... Para esse ano. Para esse ano. Então, assim, você tem uma premiação considerável. Como é que era no passado, nos outros anos? Era igual, maior? Como é que era? Era dividido, dependia do ano. Alguns anos a premiação era se o clube ficasse no G3 do Brasileiro, ou G2. Premiações por títulos, sempre por títulos, mas todos os títulos tinham um peso considerável e até semelhante. Ah, é? Até semelhante. Assim, a Copa do Brasil acaba tendo menos, né? Um pouco, mas também é uma competição que tem lá suas premiações. Paga bem também, né? Paga bem. Mas assim, você não pode, cara, fazer um negócio desse. Paga bem pro clube, né? Você não pode fazer um negócio desse. Você se botou numa sinuca de bico, você vai passar um ano tendo que explicar. O ano tendo que explicar. E se não ganhar o brasileiro? Porque hoje, por exemplo, eles já começaram a sofrer muita crítica, né? O Felipe Luiz, que é um intocável. Claro, assim, a gente tá gravando isso aqui dia 10, né? Até o programa ir ao ar, teve jogo no meio do caminho, enfim. Mas ele de intocável, eu já vi hoje na internet. Tudo bem que a internet é terra de ninguém, mas você tem um termômetro torcedor, né, cara? Das críticas, né? Começa a perder o réu primário dele, né? Começa a perder o réu primário, porque ele já tá criticando o cara. E aí, como eles estão muito fechados, a impressão que dá é um fechamento danado, o Boto e ele, né? E, essa dupla aí, não pode fazer isso. Marra, porque não escalou os principais, falaram que foi uma atitude de arrogância. Eu acho já começou a crítica ontem pesada. Eu acho que você poderia ter feito de tudo, menos comunicar isso desse jeito. Você colocou um peso em você para a temporada inteira. Você só alivia esse peso se você começar a disparar na tabela do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, nem a torcida, nem ninguém vai ficar feliz se disparar na tabela do Brasileiro e cair na Libertadores e na Copa do Brasil, não. No Flamengo não tem isso não, gente. No Flamengo não tem isso de priorizar a competição publicamente. É problema. E eles vão ter que administrar esse problema até o final do ano. Gostou desse corte? Então se inscreva na sua resenha. As melhores histórias estão aqui e com a sua inscrição, nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas. Não custa nada. Só clicar.